Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje temos o tema psicossomática psicanalítica, da neurose à subversão libidinal, uma ampliação da clínica. Nós estamos aqui fazendo uma conversa com alguns docentes da especialização em psicossomática do Instituto Sede Sapiense. Os nossos convidados de hoje são o Rubens Boliche. Ele é psicanalista, doutor pela Universidade de Paris 7, Denis Diderot. É membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do SEDES e professor da especialização. Autor de Psicossomática de Hipócrates à Psicanálise, Impasses da Alma, Desafios do Corpo, Figuras da Hipocondria, Blücher, no Prelo, e coorganizador e autor dos livros da série Psicossoma, São Paulo, Casa do Psicólogo e outras obras. Nós temos também aqui a Ana Maria Soares, que é psicóloga, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do SEDE Sapiense e professora do curso de especialização do mesmo instituto. É organizadora da coletânea Psicanálise e Psicossomática, Casos Clínicos e Construções. E, por fim, nós temos a Aline Eugênia Camargo, que é psicóloga e psicanalista e membro dos departamentos de psicanálise e psicossomática psicanalítica do SEDE Sapiense e é professora do curso de psicossomática psicanalítica, teoria e clínica do SEDES também. Então, quero dar as boas-vindas a todos. Nós vamos fazer uma primeira rodada, onde eles vão poder falar um pouco do tema da psicossomática, a teoria clínica, as produções deles, e a gente vai fazer aí uma amarração para depois também a gente poder falar do curso, o que eles estão oferecendo lá no SEDES. Então, sejam bem-vindos, a palavra está com vocês, fiquem à vontade, quem quiser começar. Uhum. Bom, eu vou começar pelo que a gente combinou, né? E eu queria, antes de mais nada, agradecer o teu convite, Daniel, né? Feito através da Aline, né? Para a Naná, para mim. E eu acho que para nós é importante, é bom aqui estar nessa conversa com você para poder esclarecer um pouco, né? Poder pensar um pouco o que é essa tal de psicossomática, psicanalítica, o que a princípio pode ser um campo desconhecido, né? As pessoas podem se perguntar, mas existe uma especificidade psicanalítica na psicossomática, né? E, e mostrar um pouco daquilo que a gente faz, né? Seja no departamento de psicossomática psicanalítica do SED, seja o que a gente já faz há mais de 30 anos na nossa formação em psicossomática psicanalítica, né? E eu acho importante lembrar que em princípio, né, essa ideia de relações entre corpo e mente, né, aquilo que classicamente se conhece como sendo o campo da psicossomática, é uma investigação que remonta até os gregos e a gente nem tem tempo aqui de hoje, né, retomar toda essa história, né? Mas nós vamos particularmente, eu acho que é importante a gente retomar essa história pelo viés psicanalítico, né? Primeiro, porque não precisamos da psicanálise em princípio para constatar essa relação entre corpo e mente. E também não é apenas uma questão filosófica, é quase que uma questão fenomenológica existencial. Qualquer um, né, inclusive qualquer um de nós, qualquer um que esteja assistindo nesse momento, pode viver no seu próprio corpo, né, essa interação permanente, né, entre as funções psíquicas e as funções somáticas, né? Seja na maneira de sentir o seu corpo, né, seja na maneira de falar, de organizar os seus pensamentos, seja ao perceber, como eu mesmo estou fazendo quando eu me vejo agora aqui na tela, né, movimentando minhas mãos, quer dizer, o funcionamento do motor, né, o comportamento, ele está a serviço do pensamento. Aquilo que eu estou sentindo, que cada um de nós sentimos no nosso corpo, né, também está a serviço de construir um pensamento.
não é possível existir um pensamento, um sentimento sem uma base corporal, fisiológica. Quer dizer, é basicamente uma evidência, né, da vida de cada um conhecer e perceber essa relação entre o psíquico e o somático. Mas do ponto de vista psicanalítico, né, qual que é o ponto que eu acho bastante interessante, né? O primeiro, né, tem a ver com uma espécie de paradoxo que a psicanálise viveu durante décadas, né, ao longo de muitas gerações de psicanalistas desde o Freud, né? Por um lado, Freud dizendo, né, no começo, quando ele construiu a teoria, já na época do estudo sobre histeria, no final dos anos, né, do século XIX, né, 1890, que existia alguns tipos de manifestações que ele descreveu como psiconeuróticas, né, que eram passíveis de serem tratadas pela psicanálise, porque elas produziam sonhos, elas produziam lapsos, elas produziam uma série de manifestações que são fruto do recalcamento, que passavam pelo pensamento por mecanismos de defesa psíquicos, né? As famosas psiconeuroses. E na mesma época também ele descrevia um outro grupo, né, de manifestações onde justamente a descarga era direta do corpo, que ele descreveu como as neuroses atuais, né? A hipocondria, a neurose de angústia, né? E a neurastenia, né? Que em contraposição à histeria, fobia, neurose obsessiva e mesmo psicoses, que tinham uma manifestação psíquica, as neuroses atuais, elas tinham uma descarga direta do corpo sem a mediação pelo pensamento. E por isso elas não seriam passíveis de serem tratadas pela psicanálise. E esse paradoxo que a psicanálise sempre viveu, né, é que, por um lado, o Freud preconizava isso para a técnica psicanalítica, que ela não podia ser aplicada para as neuroses atuais, mas, ao mesmo tempo, desde o começo, né, da psicanálise, ele montou um aparelho conceitual assim poderoso, onde o tempo todo ele estava preocupado, ele mesmo, Freud, em descrever e descrevia as relações entre o psíquico e o somático. Então, o conceito de pulsão, né, aquilo que se origina no corpo e pode ou não chegar à representação psíquica, né? O conceito de narcisismo, que implica as funções corporais, a ideia de ego, que pode ser, antes de mais nada, um ego corporal, enfim, né? A gente poderia citar aqui vários conceitos psicanalíticos onde o próprio Freud articula, né, a relação entre o psíquico e o somático, né? E durante muito tempo a psicanálise viveu esse paradoxo. Por um lado, não podia tratar as expressões que exclusivamente se manifestavam pelo corpo, né? E por outro lado, cada vez mais a psicanálise revelando as relações entre o psíquico e o somático. E isso, né, teve vários meandros, vários desdobramentos, até que apareceu o Ferenczi, que justamente, né, reconhecendo a potência dos conceitos freudianos para entender as relações, né, entre o corpo e a mente, né, disse que vão aproveitar o conceitual teórico e clínico da psicanálise a respeito, né, das relações entre o corpo e a mente e vamos modificar o dispositivo psicanalítico para que a gente possa abordar também, além das manifestações psíquicas, né, que a psicanálise geralmente trata, também as manifestações pela motricidade, pela sensorialidade, pelo corpo, inclusive pela via das doenças orgânicas, né? E a psicossomática, a psicanalítica, ela é herdeira, né, dessa corrente que, a partir do Ferenczi, muitos outros psicanalistas desenvolveram, que, pela modificação do enquadre clássico da psicanálise, a utilização do divã, a utilização da palavra da associação livre, a utilização do material das fantasias, das representações, né? Isso é o que a psicanálise sempre fez, né? Ampliar isso para a percepção e para incluir no enquadre psicanalítico as manifestações corporais, as descargas pela motricidade, entender que função, e essa palavra função é muito importante para nós, uma doença ou um sintoma orgânico tem na organização daquela pessoa, daquilo que depois a gente vai poder falar melhor,
a gente chama de economia psicossomática. E economia que nos remete ao paradigma da metapsicologia freudiana, né? Onde ele descreve o fenômeno inicialmente psíquico se manifestando pela via, né, tópica, pela dimensão tópica, pela dimensão econômica e pela condição dinâmica, e a economia psicossomática articulando várias dimensões da experiência do ser humano, né, que justamente podem se manifestar, seja pela via do pensamento, que é o que classicamente a psicanálise se dedicou, mas também pela via do comportamento e pela via das descargas e desorganizações somáticas, doenças e sintomas, né? Então, a psicossomática, a psicanalítica, justamente é essa ampliação de uma construção freudiana inicialmente, psicanalítica, onde o corpo é incluído, as reações, as descargas motoras também são incluídas, né? E a gente amplia, né, esse enquadre psicanalítico, essa escuta na transferência e na contratransferência, nas sensações, para poder justamente colocar isso a serviço, né, do manejo clínico, da escuta do paciente e do trabalho com aquelas manifestações, né, não representativas, que não passam pela palavra, pela fantasia, pelos símbolos, pelos sonhos, etc., né? Muito rapidamente, assim, esse é o primeiro panorama que eu poderia estar fazendo, né, da psicossomática psicanalítica, né? E aqui a Aline, a Naná, né, vão, né, contar um pouquinho também para a gente como é que isso se traduz numa clínica, né? Nós temos um projeto clínico a partir da nossa formação em psicossomática psicanalítica no SEDES, que se formou, e a Naná é uma das fundadoras desse projeto, né? Nós temos também um departamento, né, de psicossomática psicanalítica com várias atividades, e a Aline é uma protagonista importante, né, daquilo que a gente faz ali. Então a gente pode talvez começar desdobrando isso, né, não sei, ou a Aline ou a Naná desenvolvendo, contando um pouco mais a respeito de como é que a gente, na realidade, né, trabalha e desenvolve essas ideias. Legal, Rubens. Pensei a gente contar um pouquinho mais sobre o curso, né? Que antes de mais nada é um curso de formação em psicanálise, né? E então no primeiro ano temos em paralelo com o estudo da psicossomática do adulto, uma retomada dos conceitos fundamentais da psicanálise. Lembrando que a gente tem um público muito interessante porque são psicólogos, médicos, profissionais de saúde, né? Então a gente precisa retomar um pouco os fundamentos aí da psicanálise para alinhar um pouco o referencial teórico para todos os alunos. Tem os alunos que têm mais experiência com adoecimento, né? Mais familiaridade, muita gente que vem da saúde pública e trabalha em reabilitação, em hospitais, câncer, várias patologias, e os alunos que trabalham mais com seus consultórios, em geral mais com neurose, querendo enveredar para esse campo. E eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante, eu dou supervisão no segundo ano, e os alunos no primeiro, assim, chegando, eles, ai, mas eu não tenho pacientes com doenças, né? E aos poucos eles vão abrindo a escuta e vendo que os pacientes neuróticos também somatizam e trazem o corpo, e a gente pode falar do corpo também nas neuroses bem mentalizadas, como a gente chama. Bem como essa abertura vai trazendo um efeito na clínica desses pacientes, que aos poucos começam a receber pacientes, né, que têm um adoecimento, e a gente vai entrando mais nesse campo, né? Então, eu queria contar isso, que então nosso curso, no primeiro ano também passamos um pouco pelo trabalho das instituições, como muitos alunos trabalham em hospitais, né? Esse tema é abordado por uma colega que vai trazer várias referências no campo do que seja psicologia, psicanálise institucional, o hospital, a origem do hospital e o sentido, as questões biológicas todas ligadas a isso. E
acho que um pouco o que eu queria trazer era isso, e que a supervisão então vai aos pouquinhos trazendo até chegar no último ano, quando os alunos estão circulando bem à vontade nesse assunto, que é de pensar as questões psíquicas e as manifestações corporais, né? Essa escuta que dá para ouvir pelo corpo várias questões psíquicas, né? Quer falar um pouco, Naná? Bom, eu queria contar assim que eu conheci a psicossomática psicanalítica sendo aluna do curso. Eu fui da segunda turma, então fazem 28 anos que eu fiz o curso. E quando eu me formei, eu e mais 3 alunos da minha turma, nós resolvemos montar um projeto na clínica do Instituto para atender pacientes com doenças orgânicas. Então, a gente resolveu montar esse projeto não só porque a gente queria praticar e ver como é que funciona a teoria da psicossomática psicanalítica na clínica, mas também porque a gente percebeu que esses doentes, eles não tinham nenhum tipo de serviço de atendimento para eles. Eles eram atendidos enquanto estavam internados no hospital. Depois que eles tinham alta, eles ficavam sem atendimento. Então, a gente montou esse projeto que tem 23 anos que ele está na clínica. Ele é um projeto que ele é constituído por uma equipe de psicólogos e médicos, e a gente atende basicamente pacientes que vêm da rede pública, dos hospitais públicos que indicam os pacientes para o projeto. São pacientes com doenças orgânicas muito graves, são pacientes muito delicados, muito difíceis de se tratar, mas o que a gente percebe na prática é que enquanto eles estão em tratamento, e muitas vezes a gente faz um follow-up, eles, depois do tratamento, continuam melhor, com a saúde melhor. Ou seja, a doença ou ela é remissiva ou ela está controlada. Então, é um trabalho que eu acho muito interessante, muito enriquecedor para a gente, porque são pacientes que não chegam no consultório. A gente recebe no consultório pacientes com doenças orgânicas, mas não com aquela gravidade. A gente trata muitos pacientes com doenças autoimunes, dor crônica, câncer, doenças de pele e doenças graves, né? Então, um trabalho interessante, eu acho. E depois de um tempo, eu acabei me tornando professora do curso, eu sou supervisora, e eu dou aula também de técnica da psicossomática psicanalítica. Então, acho que é isso. Legal, e já apareceram aí várias coisas interessantes, né? Posso citar a origem desse termo psicossomática, né, que o Rubens falou, que vem desde a Grécia Antiga, mas, por outro lado, ele é incorporado à psicanálise pós-freudiana, principalmente a partir de Ferenczi, embora em Freud já fosse detectável nas neuroses atuais o paradigma da descarga, né, daquilo que não pode ser mentalizado ou processado através de representações, né? E aí uma clínica, então, inovadora, pós-freudiana, que trabalha na fronteira ou além das palavras, né? Além das construções metafóricas, hermenêuticas tradicionais, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. É claro que vocês falaram um pouco da história do curso, da captação de pacientes, né? Do quanto é um terreno bastante denso e complexo de se navegar clinicamente, né? Bastante desafiador. Mas, de repente, se vocês puderem tecer algumas considerações assim pro novato na psicanálise, ou mesmo para quem já está no campo psicanalítico há mais tempo, gostaria de entender um pouco o porquê que acontecem esses fenômenos, pelo menos quais seriam as hipóteses principais de por que esses fenômenos acontecem
e se não for com as palavras, de que forma nós atuamos clinicamente, né? Assim, esse eu acho que é o maior ponto de mistério, talvez, no paradigma psicossomático, né? Então, só para começar a responder essa tua pergunta, eu acho que ela realmente é uma pergunta fundamental, né? Geralmente, quem está familiarizado com o campo da psicanálise, né, compreensivelmente, quando a gente fala em manifestações pelo corpo, pensa no modelo da histeria, né, que é o mais clássico, inclusive é o modelo fundador, né, da própria psicanálise. A psicanálise se construiu a partir da observação das histéricas, né? E o modelo da histeria, né, falando de uma maneira bastante rápida, é um modelo que tem uma pergunta básica: como que um conflito psíquico se traduz, e eu vou usar essa palavra de uma maneira bastante coloquial, se traduz, né, num sintoma corporal, né? Quer dizer, a gente pergunta, né, e a gente recebe essas perguntas, principalmente daqueles que não conhecem ainda o nosso campo de estudos, mas, por exemplo, a gente pode dizer que uma úlcera, né, é um sintoma histérico, a gente pode dizer que um câncer, né, tem a mesma dinâmica da histeria. Qual que seria a diferença? E tem uma diferença fundamental. E a diferença passa justamente por essa palavra que eu utilizei, né, de uma forma coloquial, que é a questão da tradução, né? O modelo da histeria ele está construído a partir da ideia do recalcamento de uma representação, de uma experiência que não pode ser consciente, e a maneira, né, que aquele conflito, aquela representação recalcada encontra para se expressar é por uma descarga no corpo, porém acompanhada de uma simbolização. O sintoma corporal histérico, ele representa alguma coisa. Ele representa um conflito que está recalcado. A grande diferença entre, né, a histeria, um sintoma histérico corporal, uma paralisia, por exemplo, cegueira histérica, uma anestesia de uma parte do corpo, né, é que na histeria existe uma tradução que passa pelo recalcamento e que passa pela descarga direta de uma parte do que está recalcado, o afeto, no corpo, e outra parte que se traduz em símbolo. Nas doenças orgânicas, que são frutos justamente da vertente da neurose atual, não tem tradução. Tem uma descarga direta sem tradução, sem possibilidade de passar pela representação. E, de novo, é por isso que o Freud dizia que elas não eram passíveis de serem tratadas pela associação livre e pelo método psicanalítico, né? Elas são uma descarga direta no corpo que perturba a própria organização fisiológica desse corpo, o funcionamento desse corpo, porque, por alguma razão, aquela pessoa não constituiu um recurso psíquico ao longo do seu desenvolvimento, né? Não constituiu um recurso psíquico para fazer essa tradução, né? E uma das coisas importantes na teoria que nós desenvolvemos, né, é pensar que o aparelho psíquico ele tem essa função de fazer a regulação da excitação, das pulsões, dos instintos que vêm do corpo e podem ou não serem traduzidas, né, em alguma manifestação psíquica, né? Quando não existe essa possibilidade de tradução, existe uma descarga direta, quase que como um curto-circuito, vamos pensar assim, né, que perturba a própria organização fisiológica do corpo. Estou tentando falar isso da maneira mais coloquial possível, sem utilizar muitos conceitos, né? Quer dizer, eu acho que essa diferença ela é fundamental. Numa doença orgânica, né, não conversiva, não existe a possibilidade de tradução pela representação. Não existe a possibilidade de se falar a respeito do sintoma, de se sonhar o sintoma, né? E é essa carência de possibilidade de tradução que faz com que
o corpo fique muito mais suscetível, né, a uma desorganização que pode, inclusive, comprometer, seja o funcionamento fisiológico, né, seja, inclusive, levar a uma doença mais grave, né, que pode colocar em risco a própria vida do sujeito. Então, o aparelho psíquico ele é uma espécie de metabolizador, né, de regulador do equilíbrio, da economia psicossomática. Quando existem esses recursos, eventualmente podem existir manifestações, né, da ordem da neurose, da ordem da fobia, da ordem da histeria, da psicose, e a gente pode tratar pelo método da associação livre, né, e outros métodos psicanalíticos, né, recursos psicanalíticos, e quando eles não estão presentes, esses recursos, a gente tem que encontrar uma forma de reequilibrar e de criar esses recursos para que a economia psicossomática faça essa mediação, né? Acho que essa é a primeira diferença importante, né? E daí, fazendo um gancho com o que o Rubens está dizendo, eu acho que, clinicamente, o que a gente busca fazer é criar as possibilidades para que as representações advenham, né? Que elas possam existir. Isso é feito de várias maneiras, mas uma das coisas importantes que eu acho que, que é um a mais na técnica da psicossomática psicanalítica é o uso do corpo. Ou seja, a gente estabelece uma importância de observação do corpo do paciente e do corpo do analista. Então, o que não está dito, fica dito pelas expressões motoras, pelas expressões faciais do paciente, pela agitação dele, etc. Tudo isso revela que existe ali um conflito inconsciente que não está sendo representado. E também, como diz Fedidat, que é um analista francês, ele diz que é no corpo do analista que vem atuar os fantasmas do analisando. Então, a gente sente no próprio corpo coisas que não estão ditas na palavra, na linguagem. Outra coisa importante que a gente presta atenção muito é no trabalho da contra-transferência. Ou seja, é através da análise da contra-transferência que a gente é capaz de entender o que não está sendo dito. E tudo isso é feito de uma maneira, na prática, é muito importante que se estabeleça com o paciente uma relação relaxada. Como diz o Ferenczi, precisa de um relaxamento para soltar as línguas. E a gente conversa com o paciente. O analista é muito mais ativo do que um analista clássico. Ele pergunta, ele busca lembranças, ele nomeia, ele empresta o aparelho psíquico dele para ajudar o paciente a pensar. Então, essas são algumas das maneiras que a gente tem de atuar para tornar palavra o que não tem palavra. Né? Como diz uma colega nossa, Marilena Fernandes, a gente precisa estabelecer uma rede simbólica em torno do sintoma. Né? Estabelecer, você quer dizer literalmente construir, né? Ali onde não existe, alguma coisa se constrói. Constrói. E como diz o Christophe Dejoux, alguns sintomas, eles não são simbólicos, mas eles podem promover símbolo. Então, os sintomas que têm a ver com a sensorialidade, com a motricidade, eles podem apontar um sentido, não que eles tenham um sentido, mas eles podem apontar um sentido, ou seja,
nessa construção de um símbolo para a doença. Eu pensei em dar um exemplo clínico disso, né? A área que eu pesquiso um pouco mais, que é de transtornos alimentares, né? Então, muitas vezes o paciente vem bom, ele espera bastante que o analista fale, que fale por ele, e, e aquilo que a gente vai captando vai sendo em função das atuações que o paciente traz, das atuações sobre o enquadre, sobre o corpo do analista. Por exemplo, com pacientes anoréxicas, às vezes eu sentia fome, às vezes o paciente exigia que marcasse no horário do almoço. A gente vai começando a perceber como o assunto do sintoma vai chegando pelas bordas, não pelo tema central, né? A gente estava citando alguns autores, tem um texto do André Green que eu gosto muito, que se chama O Silêncio do Analista, que ele questiona o que é o silêncio, o que é essa fala, né? Ele vai dizer que com esses pacientes, a sessão ela é um silêncio rico em palavras, né? Mas palavras que não são invasivas, que não vão ocupar a fala do paciente, mas que vão ajudando a construir a fala do paciente, né? A gente vai nomeando, vai reconhecendo alguns afetos que a própria pessoa não reconhece, né? E como disse a Naná, de um jeito muito delicado e com muito cuidado, porque se isso não foi possível ser simbolizado, esses recursos para essa elaboração não estão prontos, a gente precisa respeitar essa construção, e trabalhando nessa construção para que essas coisas possam emergir na direção de uma elaboração, né? Porque algo que está por trás desse tema, muitas vezes, é o luto, perdas, ausências e violência. Violências muito contundentes, né? São casos que trazem histórias muito pesadas, né? E muito interessante e, sem dúvida, pelo que vocês estão falando, né, é uma clínica que exige um comportamento, ou um comparecimento, melhor dizendo, empático do psicanalista, né, sensível, onde ele utiliza o próprio corpo como uma fonte de intuições, me arrisco a dizer, né, onde ele possa ajudar o paciente a construir, né? Não, digamos, desvendar, né? Porque não está ali algo a ser desvendado, mas, digamos, a construir a alegria pela vida, o apaixonamento pelas coisas, né? E fazendo com que essa hemorragia que aparece aí no corpo, né? Que não, Libidinal, essa hemorragia, hemorragia libidinal. exato, ela possa ir cicatrizando através dessa relação terapêutica, né, com o paciente. Então, é algo que ultrapassa aqueles limites da asepsia, da neutralidade freudiana, né, porque do cirurgião, né, porque aí o analista ele precisa estar sensivelmente envolvido com o seu tato, né? Exato. De fato me parece que é também uma leitura transdisciplinar na psicanálise, ou transescolar, melhor dizendo, né? Você pode ter autores de linha inglesa, ou francesa, ou ferencianos, enfim, que vão entender a coisa mais ou menos nesse sentido, até lacanianos, inclusive. A diferença, muitas vezes, pelo que eu entendo, pelo que eu acompanho, é o linguajar que o psicanalista vai usar, o linguajar teórico para, digamos, exemplificar essas situações, né? Mas digamos que aí no caso da contratransferência não seria propriamente um lacaniano, porque não se trabalha a partir da contratransferência, né? Mas do ponto de vista teórico da gênese, né, dessas situações, a compreensão básica, né? Me parece que ela é transescolar do que se passa. E, de fato, são situações que fazem a gente pensar a psicanálise como um todo, porque não existe tanto assim o paciente psicossomático e o não psicossomático dessa forma tão pré-estabelecida. Parece que todos nós somos
potencialmente somatizadores, e essa clínica pós-freudiana ela não precisa ser só com um tipo de grupo, ela pode, a depender da situação clínica que está em jogo, com qualquer tipo de paciente, você, obviamente, que pode usar de ferramentas clínicas em termos de construções, né, de sensibilidade que vocês nomearam, né? Então, é um campo que não é só para os psicossomáticos, ele nos traz, acho que, grandes contribuições para a psicanálise em geral, né? Você E trouxe um também, ponto. não, que Fala. eu ia só completar que tem momentos do tratamento desses pacientes onde eles estão funcionando melhor psiquicamente, onde a gente usa quase a psicanálise clássica, onde isso é possível. Sim. Mas em momentos de crise, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa handle with care, né? Como dizia o Marty, o psicossomatista é um desarmador de mina, né? Então, nesse momento, é um momento de perigo. Você tocou em alguns pontos super importantes, Daniel, que a gente não vai ter, infelizmente, tempo de desenvolver aqui, né? E aí tem as nossas publicações, os nossos eventos que estão no YouTube, né? A gente tem um canal, o Departamento de Psicossomática e Psicanalítica tem um canal no YouTube de eventos que a gente já fez, e é possível, quem sabe, aprofundar algumas coisas que aqui hoje nós não vamos ter tempo de aprofundar. Mas a primeira coisa importante que você mencionou aí é essa distinção entre psicossomáticos e não psicossomáticos. Justamente um dos pilares daquilo que a gente constrói, e vamos dizer assim, nós somos herdeiros, né? Quer dizer, herdeiros de Freud, Ferenczi e muitos psicanalistas que a Naná, a Aline já lembraram aqui, tem o Pierre Marty, o Michel Demuzin, né? O Dejur, o Leon Kreiser, enfim, uma infinidade de autores que justamente se depararam com essa dúvida, né? Existe uma categoria psicossomático e outra não psicossomático, neuróticos e somatizadores. Eu acho que justamente a beleza clínica daquilo que se construiu a partir de toda essa tradição é a possibilidade de constatar. Isso não é uma crença, não é uma religião, né? De se constatar na relação clínica que existe uma continuidade absoluta, né, numa mesma pessoa, às vezes, entre manifestações que são da ordem predominantemente psíquica e essas mesmas pessoas, em outros momentos mais desorganizados, né, perdem essa capacidade de manifestação, né, predominantemente psíquica e podem tentar equilibrar essa economia psicossomática por descargas de comportamento, como os transtornos alimentares, que a Aline mencionou, você mesmo, né? As toxicomanias, os transtornos impulsivos, e outros ainda, essa mesma pessoa, num outro momento talvez ainda mais difícil, mais primitivo, do ponto de vista da sua organização econômica, pode encontrar na doença uma forma ainda de tentar equilibrar. E é a mesma pessoa. E nós temos sempre em mente o modelo que é o modelo do desenvolvimento humano. Inicialmente, um bebê ele tem como principal via de manifestação o seu próprio corpo. O bebê não fala, mas ele chora, ele se agita, ele esperneia, ele fica completamente ruborizado quando ele chora demais. Quer dizer, é o corpo expressando aquilo que ele está vivendo, porque ele não tem palavras. A ideia, e não é só a ideia, a experiência, mostra que por aquilo que para nós é super importante, né? Por aquilo que a gente descreve como sendo a função materna, tem um outro humano que organiza esse corpo e devagarinho vai atribuindo palavras, sentidos, né? Que não são mágicos. Eles têm justamente essa função de oferecer para o bebê, né? A possibilidade de ter outros recursos e não chegar a esse limite de expressão de descarga corporal, né? E aos poucos são esses recursos representativos psíquicos propiciados pela relação
com o outro, pela função materna, que vão organizando essa economia psicossomática. E nesse sentido, né, fazer uma brincadeira, mas que ela é muito verdadeira, né? Uma mãe com seu bebê, ela não é lacaniana, winnicottiana, freudiana, ela está querendo entender o que acontece com aquele bebê que não para de chorar. E ela vai usar os instrumentos que ela tem da sua própria história para tentar nomear aquele funcionamento. E é nessa linha, por exemplo, que o próprio Winnicott dizia quando perguntaram para ele, essa é bastante clássica, né? Se ele era psicanalista ou psicoterapeuta. Ele dizia, olha, quando eu preciso ser psicanalista com aquele paciente, eu sou psicanalista. Quando eu preciso ser psicoterapeuta, eu sou psicoterapeuta porque é o que o paciente precisa. E essa sabedoria clínica, né? E não é porque é o Winnicott, que é um grande autor, um grande clínico, falou, dessa sensibilidade de conseguir modular o manejo do enquadre da transferência, que é algo que nós buscamos desenvolver justamente para lidar com manifestações que não estão além da palavra, ao contrário, elas estão aquém, antes da constituição das palavras, que são manifestações primitivas que estão buscando uma organização para não serem tão perturbadoras para aquele sujeito. Isso é válido para um bebê, isso é válido para um paciente grave que se desorganiza em função de uma circunstância de vida. Ele precisa da presença viva de um terapeuta, de um analista, por que não de um médico, né? Que possa promover esses recursos de uma maneira mais organizada, espera-se, né? Pela palavra, pelo pensamento, pela representação, né? Tem um livro que eu gosto muito de uma psicanalista argentina chamada Silvia Amigo, que é a Clínica dos Fracassos da Fantasia, onde justamente ela fala de crises estocásticas, né, que seriam crises casuais, fortuitas, inesperadas que a gente tem na vida, e o quanto isso gera um comprometimento psíquico inesperado, ou seja, você pode ter um psiquismo funcionando relativamente bem, e aí você tem algo violento, uma perda de emprego, a morte de um ente querido, uma amputação, feridas não só narcísicas, né, mas feridas existenciais que marcam um antes e um depois. Eu tenho um conhecido, por exemplo, que o amigo dele caiu, né, de uma marquise e faleceu quando eles eram adolescentes, e ele desenvolveu lúpus eritomatoso a partir dessa situação em que ele viu o amigo caindo e tentou agarrar o amigo e não deu tempo, e o amigo faleceu, e ele morreu faz uns 2 anos atrás, muitos anos depois dessa experiência de complicações da doença, né? Então, são esses traumas, né? Essas irrupções, que a gente muitas vezes não consegue lidar, não é uma representação, né? Simplesmente o corpo é inflamado, é inundado dessa hemorragia libidinal, né? Como você falou, né, Rubens? Sim. Bom, a Naná tá cheia, os colegas do projeto, né, de psicossomática da Clínica do SEDES, né, quer dizer, essa epidemiologia eles têm, né, Naná? Quer dizer, a É, violência como um fator desorganizador da economia libidinal, da economia pulsional, né? Conta um pouco para a gente como é que, né, é, doenças, todas essas que vocês tratam lá, dificílimas, né? o que a gente encontra muito nos pacientes são vivências de situações de muita violência. Isso desde a infância. E isso parece estar totalmente ligado à desorganização psíquica dessas pessoas. E a gente sabe, né, quando no atual a violência aparece, ela ativa o núcleo da violência que foi vivido, né? Então é Uhum. muito mais desorganizador ainda, né? Então são pacientes que viveram situações de muita violência. E é uma violência não nomeada,
não pensada, não descrita, e que precisa ser nomeada, precisa ser descrita, precisa ser pensada para tentar melhorar a defesa psíquica desse paciente, né? Uhum. Muitas vezes são traumas muito precoces, né? E o Muito. paciente não tem a lembrança. Eu gosto de citar um caso que uma colega nossa que é médica atendia que a paciente tinha feito muitos anos de análise, era uma pessoa com muitos recursos psíquicos, mas ela tinha uma dor que nunca passava, né? E ela ia cada vez afundando nesse sofrimento dela. E uma coisa que essa colega costuma dizer assim, afinal, o que dói? Em vez de ela perguntar onde dói, coisas assim, ela fala, mas o que dói, né? Aí a pessoa vai começando a associar e, por fim, ao longo do tratamento, mesmo ela atendendo no contexto de um atendimento médico, né? Foi aparecendo que algumas questões que estavam clivadas não puderam aparecer na análise pessoal, foram aparecer na consulta médica, com uma médica super acolhedora, lógico, e aberta para essa escuta. E a partir disso surgiram várias questões ligadas com a mãe, abandonos precoces, e aí a paciente pôde revelar que dor era aquela, né? Eu acho que isso que você está mencionando, né, Aline, eu acho que, pelo menos para mim, é uma das experiências mais gratificantes que nós temos na nossa formação, né, que são os médicos que continuam sendo médicos e que, a partir daquilo que nós desenvolvemos, né, ampliam essa percepção clínica para além do sintoma e de toda a fisiopatologia e começam a sintonizar com esses modos de comunicação que não são naturalmente detectáveis, né, por uma ressonância magnética, uma análise de um hemograma, etc., né, mas que eles são fundamentais. Quer dizer, essa ideia da função terapêutica sendo herdeira da função materna, no sentido de organizar essa economia psicossomática, que é o que a Aline está ilustrando, né, ela é muito importante, né, e a gente vê os resultados palpáveis, né, na maneira dos médicos, os médicos que fazem a nossa formação e que, de repente, naturalmente incorporam essa outra escuta e isso potencializa os recursos clínicos, médicos, cirúrgicos, às vezes, que eles sempre tiveram, né? Mas que, de repente, ganham uma outra dimensão, que é a dimensão da escuta desses pacientes. E os nossos alunos médicos, muitas vezes na supervisão, no começo do processo, se sentem meio estranhos, porque no caso dos psicólogos vão trazendo o mesmo caso, que atende por muito tempo, e os médicos em geral é um período, né? Mas aos poucos, quando vão desenvolvendo essa escuta, vão percebendo que tem pacientes que no fim, inclusive por causa de doenças crônicas, são pacientes que voltam sempre, né? E aí esses médicos vão achando um lugar na supervisão, um lugar para as percepções deles, para um certo modo de pensar que junta um pouco, então, o lado psíquico com a informação toda médica, né? Daquela situação clínica. E você falava também, Daniel, da abordagem, achei interessante sobre isso, né? Que a gente fala muito assim, a escola de psicossomática de Paris, e às vezes a ideia de escola dá a impressão de um pensamento meio fechado e único, e não é isso que a gente tem, né? A gente tem um respeito muito grande entre os autores, entre si, com divergências, um que puxa mais para um lado, outro puxa mais para o outro, uns que se baseiam mais em Winnicott, outros que se baseiam mais em autores franceses, Pierre Lanier, a Joyce McDougall tem um jeito específico de pensar a psicossomática, ela usa um termo muito interessante, que é eu acho que é uma postura ética muito importante, ela enfatiza isso, porque nos primórdios da psicossomática a gente sempre falava assim, uma falha psíquica, essa ideia de que o sintoma somático é como se ele tivesse esse aquém fosse menos. E quando na verdade é uma solução, foi o jeito que a pessoa conseguiu expressar aquilo
e que a gente deve ter muito respeito por aquele funcionamento, porque às vezes um paciente neurótico pode ser muito enrolado e não sair numa situação neurótica, e às vezes uma situação de somatização pode trazer muitos insights, né, e muita mudança psíquica. E aí eu só queria comentar que a gente, então, no primeiro e segundo ano, trabalha mais com Freud, então retomando os conceitos fundamentais, e no segundo ano, psicopatologia, psicanalítica freudiana, e depois, no terceiro ano, a gente vai trazendo módulos com diversos autores, né? Ferenczi, Dejus, Joyce, né? Winnicott. Winnicott também. E alguns módulos são disciplinas de 6 meses, que no terceiro ano vão se alternando, de maneira que o aluno faz os 3 anos e depois ele pode voltar para fazer os módulos que ele não fez. Então, tem módulos também mais ligados às manifestações de descarga, como o de problemáticas alimentares, os procedimentos autocalmantes, que é um conceito muito interessante da psicossomática, que tem a ver com essa de uma descarga que não produz elaboração, né? Uma descarga mais próxima da pulsão de morte, que precisaria de um trabalho para que ela pudesse se transformar, né? Que mais? Mais alguma coisa do curso? Assim, tem que dar essa noção aí de... Se vocês pudessem falar de quantos módulos são, mais ou menos, o tempo geral, não sei se vocês já falaram e eu não peguei, de quanto tempo é o curso em geral, assim, o curso total? Então, bom, essa é a parte mais fácil dessa nossa conversa, Daniel. O resto é complicado porque ainda de uma única vez, né, falar de coisas tão complexas, mas nesse momento, né, já essa formação, essa especialização, ela começou com 2 anos e por uma necessidade, um pedido dos alunos, já faz tempo, né? Ela passou a ser de 3 anos, né? Nós temos 4 horas e meia de aulas semanais, né? E onde, além de tudo isso que a Aline já descreveu, né? As bases freudianas, as bases da própria psicossomática, psicanalítica, e nós dedicamos, tem uma parte especial da psicossomática psicanalítica dedicada exatamente a essa compreensão de como é que se desenvolve essa economia psicossomática desde o bebê, talvez até antes, né, durante a gestação, a relação com o feto durante a gravidez, né, o puerpério, a infância, a adolescência, quer dizer, durante um ano a gente se dedica a isso, né? Para entender as falhas, né? No sentido que a Aline falou, que não são defeitos, são impossibilidades e, infelizmente, desencontros relacionais, né? Que efeitos que isso podem ter, né? Na fragilização desse equilíbrio, né? Então, tem esses autores todos que a Aline mencionou, né, que nós trabalhamos, e justamente com essa dinâmica de módulos, né, em princípio, são 3 anos básicos, né, mas a partir dos novos módulos que a gente sempre está inventando, né, novos autores, novos temas, os alunos, né, que são ex-alunos e passam, muitos agora passam a ser membros do departamento, podem constituir quase que uma formação permanente, né, de alguns anos, segundo o seu interesse, segundo sua vontade de estudar. A supervisão, como a Aline destacou, ela é muito importante porque é ali que a gente vai podendo elaborar a escuta clínica de cada um, e não são só psicólogos e médicos, né? Nós já tivemos vários profissionais de saúde de outras áreas, né? Já tivemos nutricionistas, fisioterapeutas, e a ideia é justamente fazer um trabalho transdisciplinar, porque cada um com a sua escuta, né? Pela sua abordagem clássica que aprendeu na faculdade, pode ampliar da mesma maneira que eu falei com os médicos, né? Essa escuta, essa percepção, para incluir esse repertório representativo nos seus modos de intervenção tradicionais da sua disciplina, né? A gente acha muito importante essa troca transdisciplinar e esse enriquecimento, não apenas das instituições de saúde, nas próprias trocas, desde os primeiros anos, né, do nosso curso, né?
Eu gostei muito do termo que você usou da sabedoria. É um termo que a gente usa muito aqui no canal também. É sabedoria clínica, psicanalítica, né? Ou seja, que é o que a gente faz com o que, entre aspas, a gente aprende na vida, no divã, na supervisão e nas nossas leituras, né? A gente precisa depurar um saber operativo, um saber clínico, né? E que nem sempre ele está disponível, assim, é algo que a gente constrói também no caso a caso, mas evidentemente que vão se passando os anos e isso vai se depurando dentro da gente. Então, né, legal que você falou, né, Aline, que não é uma escola no sentido restrito do termo, né? Vocês estudam vários autores, vários campos de entendimento que não estão em posição de rivalidade, senão de diálogo, né? E isso tudo vai ajudando num decantamento original, né, para que cada um se faça analista ao seu próprio modo ou esteja ali desenvolvendo uma escuta dentro do seu approach na sua área da saúde e que possa ter um olhar, né, uma aproximação inspirada na psicanálise, né, que não seja um tratamento psicanalítico tradicional, mas vai estar influenciada, né, pela psicanálise. Então, é uma psicanálise viva nesse sentido, em instituições, dialogando com vários tipos de pessoas, de interlocutores e profissionais, né? Esse é outro ponto importante que você está tocando, né? Que bom que a gente está conversando devagarinho, a gente está convergindo com uma série de coisas, né, Daniel? Quando a gente fala dessa questão das escolas, elas têm a sua função política, ideológica, clínica, não cabe aqui entrar nesse assunto, né? Mas qual é o nosso princípio? Por que que a gente estuda um autor, né, ou um outro? Não vou citar nomes aqui. Porque a gente acha, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente conhece, né, que aquele autor, em algum momento, ele sentiu a mesma angústia que eu sinto com o meu paciente, e ele encontrou palavras para traduzir aquela angústia e construir uma teoria. Então, ele me interessa, seja ele qual foi a resposta que ele encontrou. Mas essa foi a resposta dele e a experiência que ele teve, só ele pôde ter. E eu aprendo com a teoria dele. E o nosso ideal, eu acho que nós três somos professores, né? Nós temos 14 professores no nosso grupo de professores, né? Que a gente, quem tiver interesse, vai no site, né? No site da nossa especialização, eles estão todos enumerados lá, né? Quer dizer, cada professor fica muito gratificado quando, de repente, cada aluno, a partir da base que a gente ofereceu, base teórica, base clínica, faz essa experiência de construir sua própria teoria, o seu próprio conceito, né? É para isso que as teorias servem, para fazer a gente pensar, para fazer a gente lidar com a angústia e com o desconhecido que a gente encontra diante de cada paciente, de cada desafio clínico, né? E bom, e quando a gente consegue isso, a gente faz festa, faz confraternização de fim de ano, né, a coisa fica bem interessante. E é bom, né, porque a gente constata que a gente consegue bastante isso. Essa liberdade de poder circular entre escolas para poder pensar o que eu não consigo pensar como clínico. Isso eu penso que o psicanalista, ele estando saudável, e saudável nas suas relações com os seus teóricos, com as suas instituições, consequentemente, ele vai estar bem para atender os seus pacientes e vai facilitar processos de cura aí também, né? Então, se ele tiver amarrado, a tendência dele conseguir ajudar o paciente a se soltar vai ser menor, né? Então, é dialético isso, né? É uma via de mão dupla onde o analista também está sujeito a potenciais adoecimentos, né? Então, Uhum. a liberdade, a emancipação clínica, né? Tudo isso é muito importante, esse jogo de cintura da sabedoria, né? Psicanalítica, né? Já que estamos falando também um pouco dessa dimensão grupal coletiva, né? Do mesmo modo que no projeto, depois a Naná pode falar um pouco mais da importância do trabalho grupal, da supervisão grupal, do apoio que um colega dá para o outro que está atendendo um caso muito grave, um caso que a pessoa se envolve muito e sofre junto com o paciente.
a criação do departamento também foi nessa linha, né? Para a gente poder formular e oferecer espaços para que as pessoas se encontrem, falem de seus casos, deem apoios mutuamente, pesquisem, estudem, produzam, escrevam, apresentem seus trabalhos de final de curso, que muitas vezes são de casos clínicos, né? E mais que eu queria falar desse assunto. Então, que A trama, né, Aline? isso Ah, exatamente. E uma forma desse intercâmbio de, entre as pessoas do nosso departamento e também com outros departamentos do SEDES e outras instituições que lidam com o mesmo tema, através, seja dos nossos eventos, dos nossos simpósios, né, que convidamos muitos colegas para debater conosco nosso pensamento, nossas experiências, e agora a revista Trama, que já está no 5 número, é um número anual, e que traz temas assim, muito importantes que dialogam muito com as questões da realidade, com a atualidade. Então, na época da pandemia, tem um volume um número da revista que se dedica um bocado aos efeitos, né, da, da, da pandemia, do isolamento, da polaridade política que vivemos no país, que também surtiu muitos efeitos desagregadores de famílias, de grupos de amigos e tudo mais. A questão da luta contra o racismo, né? Tem espaço do tema dos gêneros, que cada vez mais precisamos ampliar nossa escuta para compreender, para acolher todas essas questões de gênero que se apresentam mais frequentemente em nossa clínica e precisam de um espaço, né? Então, vai trazendo, vai tornando muito viva, né, a nossa prática. Para além dos casos mais clássicos, a gente vai vendo são sempre as questões da realidade nos questionando que nos exigem respostas mais criativas e outras leituras, inovação, o apoio da arte, que nos ajuda muito também a pensar, a literatura e outras formas de arte, né? é Vivo isso aí seus que a quadros, Aline... estou vendo seus quadros aí atrás, né? Eles devem ajudar muito a pensar algumas coisas. Fala, Rubens. Não, não, isso que você está apontando, né? Eu acho que o departamento, ele que já existe há 7 anos, né? Departamento de Psicossomática e Psicanalítica, assim como o projeto, né? Há 23 anos, né? Ele é fruto exatamente desse desejo de apropriação, né? E de construção que, de alguma maneira, a gente vai semeando ao longo da formação, né? Primeiro, o projeto traduzindo, né, em termos clínicos, a prática daquilo que a gente estudou, o departamento como sendo também um lugar de apropriação coletiva, né, para poder criar espaços de continuar estudando nos grupos de estudo, de continuar escrevendo a partir da revista Trama, que também está no nosso site, né? Tem uma página lá com 5 números que são de consulta livre, né? É uma revista online, revista de psicossomática psicanalítica. Se você quiser escrever, Daniel, você é muito bem-vindo. A gente aceita artigos, né? Quer Já, dizer, a ideia é justamente fazer com que aquilo que a gente constrói, né, continue frutificando da forma que for possível, né, da forma que cada um desejar continuar frutificando, recebendo colaborações de colegas que não passaram por nossa formação, que são de outras instituições, como da Sociedade de Psicanálise. A gente tem um intercâmbio já agora em todas as revistas, também com o próprio, né, Instituto de Psicossomática Pierre Marty, da França. Sempre tem um artigo traduzido dos colegas franceses. Quer dizer, é um espaço de convivência e de troca, né, que se constitui, que está representado e constituído pelo departamento. E ele vem cumprindo essa função também para nossa satisfação, né? muito bom. Você falou da arte, né, Aline? Também é uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais, né? Freud já dizia tanto da sublimação, né, como superação do conflito.
porque o analista não ser um agente artístico também, de certa forma, né? Usar a sua pulsão, a sua criatividade, né? Para comparecer diante desses quadros aí em que a pessoa se vê mutilada, né? Psiquicamente. Então, é claro que a arte pode estar nas palavras, né? Mas também pode estar na música, na pintura, no teatro, na dança, né? Então, explorar recursos pulsionais, né? Seja na formação psicanalítica, seja nos hospitais, no consultório, me parece fundamental, né? E não é nada estranho ao psicanalista isso. Freud tanto falava de literatura, análise de obras de arte, né? Então, são coisas que a gente pode até pensar em resgatar aí para um artigo. Você me deu uma ideia agora, Rubens, Sim, escrever algum paralelo entre Fica à tra- vontade. tratamento psicossomático e arte, né? E você sabe que isso daí não é um luxo, não, viu, Daniel? É uma necessidade. Quando a gente fala do trabalho com essas formas mais primitivas, e aí não tem nenhum juízo de valor, primitivas do ponto de vista dos primeiros tempos do desenvolvimento, muitas vezes esses recursos mediadores, como a gente chama, que você mencionou, a arte, a música, a gente tem uma técnica, né, que também é desenvolvida na França, a fotolinguagem, enfim. Os recursos artísticos são justamente formas de criar representação ali onde a representação está fazendo falta, né? Então não é só a sublimação clássica que o Freud descreveu e você, né, contou muito pertinentemente. É uma necessidade de encontrar outras formas de comunicação que não passam apenas pela palavra, pela racionalidade, né? Mas são formas de expressão daquilo que, por enquanto é o meu, né, meu lado otimista, porque eu aposto que vai um dia estar representado, né? Então, passe sim, vamos usar esses recursos todos, né? Tem o psicodrama, tem o relaxamento, tem as pinturas, tudo isso está a serviço de criar a possibilidade de uma trama representativa que organize a economia psicossomática, né? Perfeito. Vamos que vamos. Ano que vem, acho que vocês vão ter notícia aí de um texto meu inspirado em grande parte no nosso encontro de hoje. Que bom. Opa, que bom! Já serviu para alguma coisa, tá vendo, gente? muito bom. Eu só queria acrescentar uma coisa que a gente está pondo na prática no próximo ano, que a gente recebe muito pedido para poder fazer o curso de pessoas de outros estados, do Brasil inteiro. E a gente demorou para pensar essa possibilidade, porque a gente gosta muito do encontro, do presencial, desse corpo a corpo. Mas decidimos fazer uma inovação que nesse momento vai acontecer de forma alternada, né? Uma turma online, já a partir de 2024, e depois, no 2025, uma turma presencial. Assim, quem tem a possibilidade de vir presencialmente fazer o curso, queremos que se mantenha assim. Mas quem não tem a possibilidade, e pode trazer também um enriquecimento muito grande para a gente, de outras regiões do país, de outras formas culturais que a gente dá uma acessibilidade maior também, né? Para as pessoas que estão em locais que não conseguem fazer uma formação e tudo. Então a gente achou importante essa nova modalidade, né? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Não, essa é a maior novidade, digamos assim, que nós existimos já há 31 anos, né? A gente foi se transformando, muita coisa nova aconteceu, mas a última notícia é essa que a Aline está trazendo, quer dizer, pelas circunstâncias da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar online, né? Nós temos os nossos motivos para realmente apostar e achar, e nós temos os resultados, né, de tudo que a gente sempre fez presencialmente, nós gostamos de trabalhar presencialmente, mas a gente, agora que aprendemos a trabalhar também online, criando novos recursos, a gente achou que esses pedidos que há muitos anos a gente recebe, né, de pessoas de fora de São Paulo, a gente, pelo menos, estamos tentando contemplar com essa alternância, né? Uma turma completamente online por 3 anos e depois, no ano seguinte, uma turma completamente presencial
por 3 anos. Quer dizer, todo mundo vai ficar satisfeito. É só uma questão de ter paciência de esperar o ano correspondente, né? Bem, bom, eu acho que nós conseguimos abordar, né, os tópicos que nós havíamos pensado, né, originalmente, funcionamento do grupo, a origem, o propósito do campo psicossomático, teoria, clínica, né? Vocês gostariam de fazer alguma consideração, de repente, para a gente ir encerrando? Eu gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui e de discutir com você e conversar com você sobre tudo isso e com quem eventualmente nos assista. Legal, eu E, que agradeço. e convidar para publicar na nossa revista, né? Do mesmo jeito que surgiu aí a ideia de você trazer um artigo, que as pessoas que estejam assistindo tiverem interesse, procurando a revista, tem as explicações de como enviar artigos e tudo, é de nosso interesse essa interlocução. E obrigada também, É, Daniel, pela acolhida. eu também gostaria de te agradecer, Daniel. Já há algum tempo, né, a gente estava tentando articular isso, que bom que a gente conseguiu. E não apenas o artigo, quer dizer, você é muito bem-vindo em todas as nossas atividades, né, do departamento, para trocar com a gente, enfim. Né, a gente acredita muito nessa troca mesmo. Não precisa ser membro do departamento, né? A gente busca sempre abrir mesmo ao máximo possível essas oportunidades de trocas com colegas de outras instituições, de outras formações também, né? E eu acho que isso só enriquece, né? Só não, isso sobretudo enriquece, né? Muito o que cada um construiu ao longo do seu percurso, né? Bom, com certeza, tenho fé que a coisa vai continuar e a gente vai continuar trocando ideias, né? Pensando de repente em próximos encontros. As portas estão abertas aqui no canal e eu vou deixar também os links da revista, do site do curso aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para vocês terem fácil acesso. Podem consultar aqui a descrição do vídeo que vai estar tudo ali especificado, para vocês acessarem com facilidade. Legal. Legal. Então, quero agradecer novamente a presença de todos vocês, a nossa audiência. Lembrando que quem quiser entrar em contato com o canal, pode mandar um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com. E quem quiser também fazer comentários e perguntas sobre o vídeo de hoje, estão liberados os comentários, podem fazer à vontade, que eu repasso aqui para os nossos convidados e a gente vai ter o prazer em responder, tá bem? Com certeza. Com certeza. Então, bom, esse é o nosso último vídeo do ano, me parece, aqui do canal. Salvo surge alguma coisa da minha cabeça espontaneamente para eu gravar. Então, se for o último, quero aproveitar e desejar aí Feliz Hanukkah para todo mundo, Feliz Natal, um próspero ano novo, boa virada, muita saúde e muitas alegrias aí para todos. Para você também, para todo mundo também. Feliz Natal para todo mundo. Até boas festas, gente. Boas férias e bom descanso que a gente também merece. Com certeza. Um grande Boa abraço, noite. boa noite. Obrigado, Daniel. Obrigado, tchau, tchau.